foi admitido a plena comunhão. Os irmãos sabem, não sei se todos sabem, que a Igreja Presbiteriana do Brasil, e de certa forma nós também, né, temos 2 tipos de membros. A igreja tem 2 róis de membros, os membros comungantes e os membros não comungantes, né? Então aqui eles estão dizendo exatamente que, e pior que os batistas, eles dizem que os não comungantes não são nem membros, né? A membresia se dá, a gente vai ver mais adiante, né? Então a conclusão deles é que a participação na ceia tem esses pré-requisitos: a maturidade e o discernimento. E à primeira vista, né, segundo o autor, e mais uma vez eu concordando com eles, esse argumento parece correto, mas ele tem alguns problemas exegéticos e teológicos, né? Qual é o problema, então, dessa interpretação? O primeiro problema é que o texto, na verdade, não está dizendo nada disso, né? Lucas não está afirmando aqui que Jesus começou a participar da Páscoa aos 12 anos. Pelo contrário, ele está afirmando que todos os anos os seus pais iam com ele a Jerusalém para participar da Páscoa. Então, a presença de Jesus nesse ambiente, digamos, pactual, era uma presença constante. Então, a idade de 12 anos não marca o início da participação de Jesus na Páscoa, mas ele marca o início de uma coisa muito importante. E o texto diz que é o início da manifestação pública de Jesus. E o episódio narrado logo a seguir, ele confirma isso. A ênfase de Lucas aqui não é na participação ou não participação de Jesus na festa da Páscoa, mas a ênfase de Jesus é na conversa que ele tem com a liderança judaica no templo, com os mestres. Jesus está ouvindo esses mestres, está fazendo perguntas a eles, está respondendo perguntas deles. E os mestres estão admirados do entendimento que Jesus manifesta. Então, Lucas não está dizendo assim, agora que ele completou 12 anos, ele pode então participar da Páscoa. Não está dizendo isso. E a referência de Lucas 2,49, né, explicam muito bem a intenção de Lucas aqui. Reparem, os pais voltam, né, para Nazaré e depois de alguns dias, 3 dias, eles não encontram Jesus e voltam para Jerusalém e encontram Jesus conversando com os mestres no templo. E ele diz assim, né, por que você fez isso, filho? Né? A gente estava aqui ansioso procurando você. E ele responde, verso 49, por que é que me procuráveis? Porque não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Na versão da Ara, ele diz, não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Então, reparem, os negócios de quem? Do meu pai. A casa de quem? Do meu pai. Qual é o pai que ele está se referindo? Lógico, o Criador de todas as coisas, o Deus dos céus e da terra. Ou seja, os negócios do meu pai, na nossa versão, ou a casa do meu pai, na versão da Ara, representa então a consciência manifesta de Jesus da sua identidade. Ele está manifestando em público a sua identidade. E ele está manifestando a sua identidade antes da autonomia como adulto. Reparem que os pais ainda têm autoridade sobre ele, mas ele já está manifestando a sua identidade. Ou seja, o centro da narrativa não é a participação de Jesus na ceia pascal ou não, mas é essa declaração decisiva, não sabias que me cumpria estar aqui dedicado aos negócios ou estar na casa do meu pai. Ou seja, precisamos parar aqui para pensar um pouquinho. Essa declaração, essa afirmação de Jesus marca o começo da sua filiação? Jesus passou a ser filho de Deus quando ele declara isso? Não, evidentemente que não, não é?
ela não é um marco do início da filiação de Jesus, mas ela é uma declaração pública de uma identidade, de uma condição já pré-existente. Jesus não se tornou filho de Deus naquele momento, ele simplesmente está manifestando alguma coisa que sempre foi verdade na vida dele. Então, reparem que a maturidade pactual, digamos assim, ela não cria a relação, ela expressa a relação. E aqui nós estamos, irmãos, tocando num ponto muito importante para a nossa discussão, né? Na Bíblia, pertencer vem antes de compreender. Pertencer precede o compreender. Primeiro vem a inclusão no povo, depois o sustento dentro do povo, e depois, finalmente, com o passar do tempo, vem a capacidade de discernimento e de atuação dentro do povo. Então, essa maturidade pactual não cria relação, ela simplesmente vai manifestar essa relação de um modo, às vezes, progressivo, com cada vez maior entendimento, até mesmo na vida dos adultos, né? E essa lógica, irmãos, ela aparece constantemente ao longo das Escrituras. As crianças judias eram circuncidadas ao 8º dia de nascimento, ou seja, antes de compreenderem, de poderem compreender qualquer coisa, antes de entenderem até que elas existiam, né? Elas não compreendiam o pacto, mas elas eram circuncidadas, elas recebiam sinal, como nós sabemos, da entrada delas na comunidade pactual. E elas participavam da vida cultica, litúrgica do povo de Deus, mesmo antes de entender plenamente o significado daquilo que estava acontecendo. Elas estavam aprendendo à medida em que participavam de tudo aquilo. Se os irmãos lerem com atenção as referências do Antigo Testamento às assembleias solenes, as crianças não eram excluídas das assembleias solenes. As crianças não tinham um cultinho infantil separado do culto dos adultos. Elas não eram levadas para uma salinha à parte. Elas estavam junto com os adultos, participando junto com os adultos de todas as assembleias solenes. Por isso nós não temos cultinho infantil. É antibíblico. Então, reparem, há uma pedagogia bíblica aqui. E como é que nós podemos entender isso? Essa pedagogia inclui alimentarmos os nossos filhos espiritualmente, né? Formar as crianças e não excluí-las do convívio com os adultos. Elas não farão parte da igreja, elas já fazem parte do povo de Deus e da igreja. Os batistas, eles são o que nós chamamos de credo-batistas. Só faz parte da igreja, obrigado, Guilherme. Só faz parte da igreja aquele que professa a sua fé e só pode ser batizado se professar a sua fé. As crianças não têm capacidade de professar a fé, não podem ser batizadas, então elas não fazem parte da igreja. Isso na teoria, né? Porque na prática, como é que nós vemos? Eu sempre pergunto isso para os batistas, né? Você permitiria que um visitante ocasional, um ou não crente, que mesmo não sendo crente, às vezes vem aqui ocasionalmente, você chamaria ele para orar aqui na frente? Não, né? Ou você chamaria ele para formar um coralzinho, um coral para cantar aqui na frente? Espero que não. Mas você chama uma criança para orar? Você pede a uma criança para orar? Ela não foi batizada, ela não faz parte da igreja, mas ela ora? Você chama uma criança para cantar? Ela não foi batizada, não faz parte da igreja, mas ela canta, ela louva a Deus. E vamos supor que houvesse uma perseguição à igreja. Somente os adultos seriam perseguidos? Somente os adultos sofreriam? Ou não são famílias inteiras que sofrem? As crianças não sofrem junto por causa da fé? Né? Então, nós devemos lembrar, né, que os nossos filhos são parte da igreja, eles não são a igreja do futuro,
Eles não são a igreja de amanhã, eles são a igreja hoje. Fazem parte da igreja junto conosco. Então, reparem, como no batismo, no qual, seguinte, aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, há uma ordem muito clara aqui. Primeiro você tem que crer para depois ser batizado. As crianças podem crer? Não. Então, elas não podem ser batizadas. Mas nós lembramos que aquele que crer e for batizado é dirigido a aquelas pessoas que estão ouvindo o Evangelho pela primeira vez. Não é isso? Você precisa crer para ser batizado. E aí eu sempre pergunto, lá nos tempos de Abraão, nos tempos do Antigo Testamento, nos tempos de Moisés, quando alguém cria, lá no Antigo Testamento, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, qual era o sinal que lhe era aplicado como o selo da sua entrada na comunidade do pacto? A circuncisão. A circuncisão. Quando alguém nos tempos de hoje, nos tempos do Novo Testamento, crê no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, qual o sinal que lhes é aplicado? O batismo. Só deixa, anota, depois, se for o caso, deixa eu só terminar o argumento, Rita. Então, reparem, nos tempos do Antigo Testamento, não é? Era a circuncisão. Nos tempos do Novo Testamento, é o batismo. Mas nos tempos do Antigo Testamento, quando alguém cria no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e era circuncidado, só ele era circuncidado? Quem mais era circuncidado? Toda a casa, os filhos. Não é isso? E depois, se nascesse um filho desse homem que creu no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e foi circuncidado, quando nascia um filho, agora que ele está fazendo parte da comunidade do pacto, o que acontecia com o filho ao 8º dia? Ele também era circuncidado. O mesmo selo que ele recebeu quando creu no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, agora os seus filhos recebem ao 8º dia. E o que acontece nos tempos do Novo Testamento? A pessoa é batizada e nós vemos batismos de famílias inteiras no Novo Testamento. Ok? Esse é o argumento mais superficial. Reparem, então, não é exigida fé para ser batizado. E nós concordamos com isso. Então, crer e ser batizado é dirigido aos adultos. Aos adultos. E examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, também é dirigida aos adultos. Reparem uma coisa, a Bíblia diz assim também, aquele que não trabalha, aquele que não quer trabalhar, também não coma. Vocês aplicam isso às crianças? Não, né? É óbvio que é aos adultos. Fala, já que... Rita, por favor. Vamos chegar lá? As partes práticas, depois a gente... Então, vamos examinar o examine-se. O que significa examine-se, pois, o homem a si mesmo? Né? Já falei aqui várias vezes que esse texto, ele às vezes é usado para... falar daquelas discussões também, quem come e bebe sem discernir o corpo, né? Ou seja, é necessário um nível de autoconsciência, de conhecimento, etc. Mas qual o contexto aqui? O problema combatido por Paulo era a presença ou a participação de crianças na ceia? E ao dizer assim, examine-se o homem a si mesmo, ele está visando combater um problema que havia na igreja de Corinto, que era a participação das crianças na ceia? Não, né? Qual era o problema ali, em 1 Coríntios 11? A gente já sabe, o problema é egoísmo, divisão, grupinhos, o abuso daquele sacramento, daquela refeição. A gente sabe, Paulo diz que alguns comiam demais, outros se embebedavam, enquanto outros ficavam com fome. Os ricos estavam desprezando os mais pobres.
Então o apóstolo Paulo chama aquela igreja a discernir o corpo de Cristo. Qual é o corpo de Cristo? É o seu irmão que está do seu lado. São os seus irmãos que estão junto com você. É a igreja, é a comunidade. O apóstolo Paulo não está pensando em termos de transubstanciação, consubstanciação, presença real de Cristo, memorial. Ele não está pensando nessas discussões teológicas. O objetivo de Paulo lá era muito mais prático. É o amor fraternal. Você não está discernindo que teu irmão faz parte do corpo de Cristo. Mais adiante ele vai dizer, você pensa que é olho e por ser olho você não precisa do pé? Então, o texto está corrigindo um pecado comunitário e não está estabelecendo uma idade mínima para participação na ceia. Ok? A Bíblia só reconhece 2, como eu disse, sacramentos, né? O batismo e a ceia. Ela não institui um terceiro rito como porta de entrada para que a gente possa participar da ceia. Ou seja, aquilo que a Bíblia está descrevendo como um crescimento dentro do pacto passa a ser tratado como um pré-requisito para entrar plenamente no pacto. Mas reparem que as Escrituras não reconhecem isso, né? Jesus ele instituiu a ceia durante a celebração pascal. E a gente sabe, então, que a ceia é como se fosse uma espécie de continuação da refeição pascal. A gente vê, né, muito bem a propósito, os dois, digamos, proto-sacramentos do Antigo Testamento envolviam o derramamento de sangue, né? A ceia pascal e a circuncisão. Eles foram substituídos ou mudados por um sacramento que não envolve derramamento de sangue. A ceia cristã e o batismo cristão. Mas no Antigo Testamento, a ceia, ela pressupunha a participação das crianças. Em Êxodo 12, nós encontramos uma pergunta ritual dentro da participação na ceia, que deveria ser feita pelo filho mais novo. Eu perguntei a uma colega judia que eu tinha no trabalho, como é que é a ceia de vocês? As crianças comem ou não comem? Comem. Bebem ou não bebem? Bebem. E aí ela se referiu a isso. Até o filho mais novo, ele tem uma proeminência, uma espécie de proeminência dentro daquela simbologia. E a pergunta ritual é, Êxodo 12, 26, que rito é esse? Que rito é esse? E aí, a partir dessa pergunta, o pai passaria a explicar, fomos escravos no Egito e agora estamos livres. E nós, por sua vez, éramos escravos do pecado e Cristo nos libertou. Ou seja, as crianças estavam não somente presentes na ceia, como participavam ativamente dela e aprendiam participando. E outro ponto muito importante, irmãos, é que aquelas refeições, havia outras refeições pactuais, né, no Antigo Testamento. Por exemplo, as refeições do dízimo. E essas refeições eram refeições tanto comunitárias como familiares. Elas não eram refeições cerimoniais onde somente os adultos participavam. As crianças também participavam. E aqueles eram momentos de uma comunhão com todas as idades, desde os mais velhos, os anciãos, até os menores, as crianças. Elas estavam lá participando. E era um momento em que toda a família participava, digamos, daquelas celebrações litúrgicas do Antigo Testamento. Então, essa ideia de excluir as crianças das refeições pactuais é muito estranha à prática do Antigo Testamento. Terminando, então, irmãos, o que a igreja deveria fazer, então? Não mantê-los afastados, mas conduzi-los à mesa. Não mantê-los como meros observadores, mas formá-los com paciência enquanto eles estão participando da mesa com os seus pais. Não mantê-los em jejum, mas alimentá-los agora com Cristo, para que em Cristo eles cresçam como o próprio Jesus cresceu. Ou seja, essa é a lógica do pacto.
Terminei minha exposição. Dúvidas? Pergunta. A Lúcia, a Rita, né? Rita, pode perguntar de novo. Aham. A partir de qual idade seria apropriado? Quem é que pode se habilitar enquanto eu bebo um pouquinho de água? Posso responder que dois artigos. Tem um artigo chamado, vou tentar traduzir para o meu inglês aqui, mas História da Igreja Cristã, publicado em 1919. No Jornal Teológico de Westminster. Bebês e crianças, percebam, bebês e crianças participaram da ceia do Senhor na Igreja Ocidental até os séculos XII e XIII. E o Rushbone faz um comentário em 1975, no Instituto Bíblico, não sei exatamente a outra palavra, falando a respeito da plena comunhão, que ela deixou de acontecer na igreja num período de muita superstição, muito misticismo. Então, aplica-se aos elementos dos sacramentos uma superstição, né? Uma mágica, talvez, a eles, que eles não possuem, eles são pactuais. Essa superstição é muito interessante, né? Porque a gente vê, por exemplo, na Igreja Católica Romana, certas histórias do sujeito que come e indignamente aí começa a ficar com a boca cheia de sangue, coisa que valha, né? E outros pastores presbiterianos, já fui de uma igreja que o pastor considerava aqueles elementos como sagrados e ele mandava queimar o resto do vinho e o que sobrava do vinho e do pão. Não podia ter nenhum outro destino, tinha que ser queimado, ser incinerado, né? Os ex-CCBianos aí, eles podem dizer alguma coisa a respeito disso também. Por favor, Breno. Lá eles enterram os alimentos. Acaba de nascer, tem que catar o resto, né, com todo cuidado, é sagrado, e depois enterrar, ficar sepultado. Algumas igrejas até constroem os cemitérios no jardim, fazem lápidezinhas, né? Com a lápide e tudo. Hã? Aqui jaz? Não, mas tem às vezes o corpo de Cristo, né? Não sei como é que é. Né? Então, assim, mesmo entre cristãos, pode haver esse tipo de superstição. Né? Eu responderia, se eu pudesse responder essa pergunta ali, eu diria assim que a criança puder, porque óbvio que tem um período ali que ela não pode participar, por questões práticas, né? Um bebezinho, enfim. Mas assim que ela puder, eles pais consentirem, digamos assim. Ótimo. Eu tenho uma. Vamos ver depois. Vamos ver quem mais. Vou dar depois uma sugestão prática para nós. É importante essa parte do texto de Êxodo 12, porque ele mostra que a catequese, digamos assim, acontece durante a cerimônia, durante o sacramento. Então, assim, não é que a criança primeiro é catequizada, ela tem que responder de maneira adequada, e se responder de maneira adequada, ela participa da refeição. Não, ela já está participando da refeição, e enquanto ela participa, ela está aprendendo o que aquela refeição significa. E ser o filho mais novo é muito simbólico, porque veja, e ali não tem uma delimitação de idade, né? É o filho mais novo. Como que mais novo, consiga falar. Ele consegue me perguntar, então falar só para no ouvido, então ele está aprendendo. E a gente pode pensar nas questões práticas, né? Perceba, não vai nenhum pai ia preparar uma outra refeição, sabe quando a gente está fazendo uma comida que a criança não come, né? Faz um fruto do mar e a criança não come, você tem que fazer um bife com batata frita. Você imagina, na Páscoa não acontecia isso, tinha carne para comer, vinho para beber, pão, enfim, a gente sabe que a refeição era muito maior, ervas amargas e tudo mais. Então não era feita uma refeição à parte para as crianças comerem, não, as crianças participavam daquela única refeição. E aquela hora eu levantei a mão, para acrescentar, o
texto de, deixa eu só achar aqui, 1 Coríntios 10, que faz uma referência entre o maná e a água que Israel tomou da fonte no deserto, fazendo referência ao batismo e tudo mais. As crianças comeram do maná no deserto e beberam da água que jogou da rocha. Então, não tem nenhum tipo de exclusão, nenhuma participação no Antigo Testamento, mesmo que não seja propriamente o sacramento da Páscoa, mas 1 Coríntios 10, de 1 a 5, que liga o maná a Cristo. Êxodo 12, 26. Lê tudo. Hã? Lê o texto. Isso. Que rito é esse? Isso aí, o judeu entende como uma pergunta que faz parte de um ritual. Isso aí é a tradição judaica. Que era sempre o filho mais novo. Criança é muito visual, né, no caso. Oi? Criança é muito visual. Então, assim, se é um meio de graça, né, e se ela vai ajudar o povo de Deus, e a criança, desde cedo, está participando. Eu vejo aqui, que eu falo para as pessoas, quando a gente vê as crianças da nossa igreja, elas, né, sempre não são como exemplo usado, quando chegou e como está agora. Então, assim, a gente fez progresso na vida do Isaac, porque está junto com os pais, com outros adultos e vendo, né, tipo, a nossa adoração, a nossa reverência. Então, isso também veio falando de criança. Eu acredito que se a gente participar, também já vai criando essa reverência, essa adoração da criança, não só de olhar, mas de fazer parte. É interessante essa questão de comunidade. A gente recebe benefícios. Por exemplo, está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e façam oração, ungindo com óleo, e a oração. Quem completa? A oração da fé salvará o enfermo. Reparem, não é necessariamente a fé do enfermo, mas é a fé daqueles que estão orando, a fé da igreja. Há um benefício coletivo, digamos assim, em que nós às vezes estamos fracos, mas nós não estamos fracos porque existe um irmão que está orando comigo e a oração daqueles irmãos vai me causar benefício. Então há um benefício pelo fato de nós estarmos dentro de uma comunidade, de uma coletividade. A fé cristã, como eu sempre digo, ela é fortemente coletiva, não é? Então, às vezes eu digo isso no grupo de NA, eu sou fraco, Márcia é fraca, Maiara é fraca, Henrique é fraco, André é fraco, Gabriel é fraco. Junta as nossas fraquezas, o que dá? Fortaleza. A união das nossas fraquezas não dá mais fraqueza, vai dar fortaleza. Então há uma força no fato de nós estarmos juntos. E as crianças recebem esses benefícios, como a Rosana bem disse, né? Há benefício no fato de nós convivermos. Quanto mais nós convivemos, mais benefícios nós temos. Na igreja que o pastor está fazendo parte lá de fora dos Estados Unidos, tem uma parte que eles fazem que é muito interessante. Antes de começar, né, propriamente o culto, por exemplo, eles chamam as crianças para, tipo assim, eu acho até legal porque, assim, falando diretamente para elas, vocês prestem atenção que a gente vai falar sobre isso. Se você tiver dúvida, você tem dúvida, fala com o seu pai, com a sua mãe. Então, assim, eu acho legal porque elas já ficam com aqueles olhinhos vidrados e falando assim, pode estar. Isso é importante aqui também, né? Vamos dizer assim. Boa ideia. Josane.
O que caracteriza a membresia, no caso dos nossos filhos? Quando que os nossos filhos se tornam membros? Quando no pensamento reformado, principalmente presbiteriano reformado, quando que os filhos se tornam membros da igreja? Falei aqui várias vezes. Quando? Quando nascem. Quando nascem. Nós aplicamos o batismo aos nossos filhos não para que eles venham a fazer parte da igreja. Nós aplicamos o batismo aos nossos filhos porque eles fazem parte da igreja. Mas a igreja é visível e invisível. Visível. Então, reparem, só o primeiro ponto. A membresia dos filhos dos crentes é caracterizada pelo nascimento. Certo? Eles nascem dentro da comunidade pactual. Por isso que lá no tempo do Antigo Testamento, ao 8º dia, o menino era circuncidado. Não é para que eles façam parte, porque eles nasceram dentro da comunidade do Pai. E se for para ajustar alguma coisa, veja, é possível que a Josane tenha algum tipo de razão no sentido que a gente precisa ajustar. Sim. E aí, se for para ajustar alguma coisa, antes... Não, estou dizendo, é possível que você tenha alguma razão no sentido prático que seria necessário ajustar alguma coisa? Sim. Mas se for ajustar alguma coisa, penso eu, é melhor ajustar o nosso estatuto do que uma doutrina bíblica. Então, assim, é melhor nós nos ajustarmos nesse sentido do que nós deixarmos ou privar os nossos filhos de participar da ceia. Que eu particularmente, eu acho, a aula pode até, talvez você estender para a semana que vem, enfim, se for necessário, mas eu acho isso muito importante. Talvez a gente esteja até pecando em algum sentido de privar os nossos filhos de participar da mesa do Senhor. Então, essa questão. Então, a membresia é estabelecida pelo nascimento dos nossos filhos. Então, eu sempre gosto de dizer, por exemplo, Deuteronômio 6 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitares, ao levantares. Essas palavras que nós devemos inculcar, eu sempre digo assim: os meus filhos não são para serem evangelizados. Eles não nasceram no mundo. Eles não foram dedicados a Baal. Eles foram dedicados a Jeová. Então, os meus filhos são para serem evangelizados, discipulados. Há um discipulamento dos meus filhos. Logo cedo, eles, até mesmo antes do nascimento, como a gente vê em João Batista, que cheio do Espírito Santo, reconheceu a Cristo antes de nascer. Não era um feto, não era um embrião, não era um amontoado de células, como os abortistas dizem, não é? Então, a gente pode ver que o Espírito Santo pode atuar numa criança mesmo antes dela nascer. E então os nossos filhos são para serem discipulados. Eu, particularmente, creio, seguindo as Escrituras, que nós não devemos, da mesma forma como nós não exigimos uma profissão de fé dos nossos filhos, como na igreja presbiteriana, mas nós colocamos eles, digamos assim, numa vala comum de que eles têm que fazer parte da classe de nossos membros para poderem participar da ceia. Serem membros plenos, membros comungantes, membros não comungantes e membros comungantes, não é isso? Reparem aqui, já falei que há distinções artificiais. Os pentecostais dizem membros não batizados com o Espírito Santo e membros batizados com o Espírito Santo, não é isso? Há essa distinção na Bíblia? Não. E nós fazemos uma distinção, membros que não podem participar da ceia e membros que podem participar da ceia. Então, essa distinção para mim é artificial. Então, minha proposta seria que os nossos filhos, aqueles que foram batizados aqui na igreja, não precisam ser examinados. Por quê? Porque nós devemos partir do pressuposto de que eles vão estar bebendo das nossas doutrinas desde cedo. Primeiro, em casa, os pais têm a obrigação de ensinar aos filhos aquilo que nós cremos. E a igreja também precisa. Nós podemos, talvez, fazer um exame informal, mas a participação na ceia pressupõe, ou nós devemos pressupor, enquanto eles não demonstrarem o contrário, que eles são filhos de Deus, são crentes, são cristãos, e pronto. Agnello. Fala, Agnello. Rita.
Sim. Exatamente. Aham. Aham. Uhum. Aham. Aham. Exatamente. A questão é, de vez em quando a gente volta nesse assunto, mas eu já tenho quase 20 anos na igreja e quando eu cheguei aqui era assim. A pergunta é, por que veio tudo, e alguns irmãos já externaram isso, sobre a meta comunhão, não participar da criança, mas a gente não ouve o outro lado. Por que não colocar no estatuto lá quando foi confeccionado? Se você já era contra, vamos dizer, você já não concordava. A gente não ouve o outro lado. Então, isso eu acho que é importante, porque se foi colocado no estatuto naquela época, eu acho que lá tinha mais importância. E a gente não ouve essa importância hoje. Aí eu fico nessa dúvida. Por que colocaram, se é uma coisa já pré-disposta lá, hoje, por que nós estamos lutando dessa forma? Eu fui voto vencido naquela época. Você fala isso, voto vencido, mas por quê? Qual foram os argumentos da época que fez com que a igreja decidisse isso? Por isso que foi até uma solução meio termo, né? Meio termo. A gente não exige profissão de fé, mas exige que eles sejam examinados da mesma forma que qualquer pessoa que venha de fora. Então, reparem, os que vêm de fora, eles não foram educados, não foram discipulados, não conhecem as nossas doutrinas, né? Vem com a mente, e a gente vê isso na classe Novos Membros, como ela é um funil muito grande, começa com 18 e acaba com 3, não é? Então, por isso que a igreja ela tem uma unanimidade muito boa, né? Nós não temos problemas ao longo desses 20, quase 30 anos, nós nunca tivemos problemas doutrinários, nada, né? Uma vida calma, pacífica, ótima, glória a Deus por isso, mas por causa dessa ênfase em que nós damos na nossa doutrina ser muito clara, muito bem definida e que precisa ser crida e aceita por todos nós, né? Então, os que vêm de fora, eles vêm sem esse background que as nossas crianças, à medida que vão crescendo, elas vão tendo, né? Elas vão aprendendo até por osmose, digamos assim, né? Então, eu creio que aqueles que vêm de fora é exigido, continua-se as mesmas exigências, né? Classe Novos Membros e a sabatina, né? O exame, né? Agora, Agnello, como a gente diz no casamento, né? Como é que é no casamento que a gente fala? Fale agora. Alguém contrário a essa união, fale agora ou cale-se para sempre. Fala, André, você está meio... Isso aqui é um estudo, né? Assembleia. Não é assembleia, não é então, assembleia. Sim, eu estou me colocando aqui no lugar, porque tem que equilibrar minha cabeça. Tem pessoas que não são membros da igreja, estão aqui agora. Mas é bom que elas vejam. A postura é um pouco diferente, então eu estou me contendo, me segurando umas questões aqui minhas. Mas fala. Pode falar. Não, pode ter entendido alguma coisa errada, né? Seria a pessoa, a criança, filho do crente, né? Nasce dentro do parto e não precisa se sabatinar, não é isso? Alguém gosta? Você concorda com isso? Não, eu particularmente. Porque, por mais que a responsabilidade seja dos pais, ninguém se garante que os pais vão discipular os seus filhos, ninguém sabe a intimidade de ninguém aqui da igreja, ninguém sabe como a pessoa trata os seus filhos em casa. A gente vê um outro aqui, a gente se conhece totalmente na sua casa como você é, como eu sou, como marido, como pai. Se eu realmente tive tempo para ensinar meus filhos, a intimidade de cada um só Deus sabe, né? Essa é a verdade. A gente se porta aqui, ninguém sabe todo mundo que é crente ou não. A gente não sabe todos os crentes da igreja, os membros da igreja são crentes ou não, a gente não sabe. Talvez alguns não sejam. Ele pode afirmar que todos os membros da igreja sejam crentes de verdade. Só Deus sabe. Então, assim, a gente não sabe. A gente, quer que seja, né? Mas que seja. Eu posso fazer uma observação? Eu vou me perder, tu entendeu? Tá. Vou me perder. Tá bom, vai. Desculpa. Não. Eu me perco de verdade. Então é o seguinte, o fato dessa proposta, se posso dizer essa palavra, dos filhos dos crentes nascerem, né? Já são membros quando nascem e caminharem, contando que os pais vão doutrinar em casa e elas vão se tornar
membro da igreja automaticamente, sem ser sabatinado, a mim me incomoda. Me incomoda um pouco, fico preocupado com isso. Entendeu? Não posso participar da ceia, mas ajustar, como a palavra que o Henrique disse, ajustar as coisas numa assembleia, né? Uma assembleia, de membro da igreja em relação a isso, para ajustar, porque eu acho meio perigoso, porque a gente não sabe como essa criança pode ser circulada em casa. Já teve situação aqui na igreja que não convém, mas filho de crente foi sabatinado e passou, mas talvez não passasse, por algum outro motivo, e a vida inteira ouvindo, decorando, na hora da sabatina rachou feio, né? A gente foi, ajustou para botar, não sei o que, tudo bem. Mas eu acho que tinha que ser sabatinado sim, na minha opinião. Eu quero ver como a criança está, realmente ela aprendeu ou não, se os pais realmente discipularam assim, entrou no coração dela verdadeiramente a doutrina reformada, em tudo, né, que corre a risco, porque a tendência nossa é muito grande de se perder. Nossos filhos também, ninguém garante. Nossos filhos nascem dentro do pacto, está perdido como jovem. Está na igreja vindo no culto aqui, está perdido. Está perdido. Então, só realmente perguntas que aquele jovem vai ter poder de voto na igreja. Como vai ser? Eu estou confiando que eles pais estão doutrinando seus filhos em casa, estão discipulando seus filhos em casa como deveria? Será que estão? Então, assim, eu tenho essa preocupação. São dois aspectos. Deixa eu só fazer uma observação do seu marido. Nós não sabemos como nós somos né, nós não nos conhecemos, digamos assim. Nós não nos conhecemos. Eu não te conheço. Você não me conhece. Eu não sei como você trata a Rita. Eu não conheço Francisco. Nós nos conhecemos ou nós não nos conhecemos? Talvez a gente não se conheça totalmente, mas eu acho que nós nos conhecemos substancialmente. Nós temos uma não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, estou aí colocando para os irmãos. Com outros irmãos, né? mais do que outros irmãos. Eu creio que na maioria dos casos, eu sei que nós temos uma convivência boa, razoável. Eu conheço a Agnello, conheço a Josane, espero que me conheçam. Posso falar aqui com relação a Agnello e a Josane? Eu acho que eles vieram, acho que mais a Josane ainda, meio desconfiado de liderança de igreja, né? Ele é bonzinho, o Túlio é bonzinho, mas daqui a pouco ele pode, né? Não sei o quê, né? Aí, bom, já passaram quantos anos? A Lídia tem quantos anos? 18, né? Já passaram uns 20 anos que estão aqui na igreja. E aí, será que ela, nesses 20 anos, ela já não me conheceu o suficiente para saber que ele é bonzinho, mas de repente ele pode dar uma virada assim? São 20 anos de convivência. Só para fazer uma adenda. Deixa. Fala. Não, em parte eu concordo com o André, sim, mas acho que assim, participar da ceia é uma coisa, tomar decisões. Tá, isso. Só assim. A Rita, desculpe. Fala, Eu Rita. só quero responder o André pontuar ali para a gente. Fala, Rita. Fala, Rita. Fala. Repararam como há muitos aspectos que a gente precisa conversar e definir? Eu estou colocando aqui só os aspectos gerais. É como se fosse assim, a Constituição. Agora vamos, como é que é o depois da Constituição? As leis ordinárias. Vamos regulamentar a Constituição. A gente tem a Constituição, os grandes pontos, as grandes coisas. Depois vamos descer para o mais comezinho, para os básicos, essa questão de votar e ser votado, né? Tem coisas assim que são negociáveis, como essas questões do estatuto, são todas negociáveis. Tudo é conversado aqui, meus irmãos, porque a igreja decidiu, guiada pelo Espírito Santo, a igreja decidiu. Mas assim, a aula sobre a comunhão, na minha opinião, isso é inegociável, porque é uma doutrina bíblica. Então, assim, o que a gente vai fazer para o bom andamento da igreja? A gente tem que orar, ter bom senso, uma boa escolha, mas a doutrina, na minha opinião, não pode ser negociável. Assim, mas apenas para pontuar o André, eu já vi pessoas, porque assim, não é porque
muitos irmãos não aderem à pé da comunhão, eles fazem isso por zelo, por cuidado, são crentes, são irmãos. Eles têm essa preocupação que a gente está tendo. Eles pensam assim, poxa, eu vou servir a ceia para uma criança que não tem o discernimento. E aí eles pegam os textos, o Túlio, por isso que ele disse que é um estudo mais breve, né, sintetizado, mas eles pegam o texto, por exemplo, de 1 Coríntios 11, dizendo que o homem deve se examinar antes. Nós temos só que ter cuidado de não tentarmos ser mais zelosos do que Deus. Porque se Deus estabeleceu certa coisa, eu não posso, assim, para zelar pelo bem da doutrina, eu tentar ser mais zeloso que Deus. Eu vou te dar um exemplo. Eu já ouvi algumas pessoas, que eu não vou citar porque está sendo gravado, eu já vi pessoas dizendo assim, olha, o dízimo deve ser estabelecido como doutrina na igreja, porque se não tiver dízimo, ninguém contribui com nada. Você sabe como é que o coração do homem é, né? Então o camarada não vai contribuir, não vai botar a mão no bolso e a igreja vai passar dificuldade, então é melhor a gente pecar por excesso. Eu sei que não tem problema nenhum beber vinho ou cerveja, mas se a gente for falar isso na igreja, daqui a pouco vai estar todo mundo bêbado. Deus foi lá e mandou o povo pegar o seu dízimo, vender e beber e comer, mas eu não vou dizer que pode beber, porque eu quero ser mais zeloso do que Deus para preservar a doutrina, preservar as pessoas. Só que a gente tem que ter cuidado, a gente não pode ser mais zeloso do que Deus. E claramente na doutrina, as crianças participavam de todos os sacramentos, tanto daquilo que nós chamamos, né, de sacramentos do Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Por exemplo, esse examine-se o homem pôs a si mesmo e tudo mais, e participe da ceia, que é usado, talvez seja, se não for o principal, um dos principais argumentos daqueles que não são a favor da fé da comunhão. Nós vamos perceber no Antigo Testamento, por exemplo, Deus condenando as festas religiosas de Israel por causa da hipocrisia, porque eles não estavam sendo sinceros ao participar da festa, ao oferecer sacrifícios. Mas isso não significa que o sacrifício não deveria acontecer, que a festa não deveria acontecer e que as crianças não participassem. Veja, era uma condenação de como os adultos, obviamente, participavam daquela cerimônia. Da mesma maneira, Paulo está criticando a maneira que a igreja de Corinto participa do sacramento. Mas não significa que o sacramento tem que deixar de existir, ou que as crianças não podem participar. É uma crítica à maneira com que a pessoa realiza aquela prática religiosa. Então a gente tem que tomar cuidado só para não tentar ser mais zeloso, né, do que o próprio Deus. Último. Então, assim, minha proposta, assim, última, né, minha proposta seria a gente distribuir os elementos e talvez a gente pudesse ter uns pedacinhos de pães maiores, e aí o pai é que pegaria uma parte do seu pão, não é? E daria para o filho. E, assim, a questão do vinho, você poderia embeber um pouquinho do pão no vinho e dar. Não tem problema, certo? Eu vejo muito em Portugal a questão do vinho, aprendi lá também, sopa, você mergulha um pouquinho de vinho na sopa, já viram isso? Né? Põe vinho na sopa, mexe assim, fica com um gostinho bom. Eles têm muita essa tradição. Quando eu era criança, na época do Natal, atire a primeira pedra quem nunca teve um pai assim ou uma mãe. Meu pai recebia aquele sangue de bois, conhece? Aquele vinho sangue de bois, conhece? Aquela garrafão assim, sangue de boi, né? E minha mãe pegava, né, misturava com água, botava açúcar e dava pra gente beber. Alguém nunca tomou? Tomou, né, Márcio? Quem é que tomava? Eu tomava, minha avó e minha mãe me empurravam a goela abaixo. Quem é que já tomou biotônico? Isso! Biotônico Fontoura. Quase 10% de teor alcoólico. Uma cerveja, por exemplo, tem 4 a 5%. Então é o dobro do que uma cerveja é. Mais que o dobro. Mais que o dobro. Então, nada garante que a gente quer garantir com as nossas pretensões. Garante é o Espírito Santo e as outras igrejas. Nem o que a gente faz acabou. permitir que Deus estabeleça
Gente, foi só um apanhado inicial, certo? Dei uma proposta inicial. A gente pode até tentar depois continuar no WhatsApp, certo? Mas eu quero levantar essa discussão de uma vez por todas na igreja e definir isso, tá bom? Vamos tentar. Vou conversar com o Henrique para ver se eu posso dar aula no domingo que vem e continuar com esse assunto. Se a gente trouxer a aula para a gente encerrar, o que a gente poderia fazer? Isso é muito bom também, os professores têm que doando para quem está dando Patrick também. Se alguém for contra, nós tivermos argumentos, se não tiver alguém contra também, a gente pode apresentar, talvez, para ser intelectualmente honesto com todo mundo, apresentar, olha, aqueles que são contra a fé da comunhão, eles são contra por causa disso, disso e disso. Então a gente pode tentar fazer isso. Eu tenho um texto do Brian Schwertley, é um pastor, até ele é pós-milenista, o sujeito, mas ele é francamente contrário à pedocomunhão. E ele desanca a pedocomunhão. Vou pegar os argumentos dele e vou apresentar então aqui, combinando com o Henrique a semana que vem para a gente complementar. Não. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos agradecer a Deus, agradecendo a presença do Michel e da Pave hoje conosco, né? Que Deus os abençoe. Pai Santo, obrigado, Senhor Deus, por esses momentos de comunhão contigo, comunhão uns com os outros, por essa conversa franca, sadia, amorosa, Senhor Deus, respeitosa. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dirige em todos os aspectos. E queremos, Senhor Deus, seguir confiando inteiramente no Senhor. Como o Agnello acabou de dizer, não é a nossa força, não é a nossa tendência de controle que garante, Senhor Deus, a pureza da Tua igreja, mas é a nossa confiança no Senhor e a nossa dependência do Espírito Santo. E assim, ó Espírito Santo, que o Senhor nos guie, abre os nossos olhos, Senhor Deus, e amolda os nossos corações segundo a Tua vontade, Senhor Deus, e de acordo com a Tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.